Alô, galera! Estamos começando aqui hoje mais um Domingão do Berinjão! Pra você que tá aí na sua casa, que tem aquele parente que tá deitado, tirado no sofá, tomou todas no Domingão, tá sentado aí sem fazer nada, chama pra assistir agora que começou o nosso programa aqui, ó, só fera hoje! Ô louco, meu! E nós estamos aqui hoje pra chamar um convidado muito especial. Quero que vocês recebam aqui no palco hoje do Domingão, ele, o Palhaço Berinjela Traquinas! Ô, esse é fera, meu! Seu Berinjão, que bom estar aqui com o senhor hoje, essa emoção que eu tô sentindo. Eu sempre sonhei participar aqui do seu programa com essa plateia magnífica aqui, que é das Magnificitude, né? Coisa linda, coisa... Eu só não sei ainda bem direito o que eu vim fazer aqui hoje, mas a gente tá aqui, né? Vamos participar, o prazer já tá grande já. Berinjela, hoje você tá aqui porque esta fera aqui hoje vai o quê? Participar do Arquivo Confidencial! Trajetória. Que emoção! Ai, eu sempre tive esse sonho de participar do Arquivo Confidencial. Esse fera aqui, ó, tem muitas histórias e nós vamos conhecer um pouco hoje sobre a trajetória desse palhaço. Vamos saber como surgiu, da onde veio, quem é Berinjela Traquinas. Tá emocionado? Ô louco, bicho, você vai ver que vai ficar muito mais. Olha aí, ó, e tem alguém aqui muito especial que quer falar com você, dar uma palavrinha. Olha lá, esse aí tem bastante coisa pra falar de você. Fala aí, ô pentelho. Olá, meu nome é Samir Jaime, sou ator, produtor cultural, diretor, arte educador, mas principalmente eu sou palhaço. E é desse lado palhaço que eu venho falar hoje, do Berinjela Traquinas. Meu palhaço, meu parceiro, meu companheiro de cena, meu alter ego, o meu outro eu. Eu comecei fazendo teatro em 1997, quando eu entro na minha primeira oficina, e 1 ano e meio, 2 depois, eu participo da fundação do Grupo Teatral Manjericão, que era um grupo que trabalhava com teatro de rua, que tinha uma pesquisa acerca do teatro popular, onde a gente fazia muitas leituras sobre teatro, fazíamos um trabalho bem específico de treinamento do ator. Pelo grupo eu participei de alguns espetáculos, do Moço que Casou com a Mulher Braba, O Encanto e o Monstro das Águas, e futuramente, lá na frente, eu acabo participando do Dilema do Paciente. Com esses trabalhos a gente apresentou muito na cidade de Porto Alegre e depois de um tempo começamos a viajar também, participar de muitos festivais, muitos eventos, principalmente com o Moço que Casou com a Mulher Braba e também com o Dilema do Paciente. Mas o Dilema era um espetáculo que eu não fazia parte, era um espetáculo de palhaço, que era uma linguagem que não me chamava atenção. Eu nunca gostei muito de palhaço, pelo menos não naquela época, né? Bom, depois de um tempo as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, porque a gente vai ficando mais velho, vai tendo a necessidade de ter uma independência, e o teatro não dava aquele retorno financeiro suficiente para que a gente conseguisse se manter e se sustentar. Então, com isso, o grupo acaba perdendo alguns integrantes e os que restam acabam meio que cada um seguindo um caminho. Então eu começo a dar aula num projeto social, onde eu fiquei 4 anos e meio mais ou menos. Os outros integrantes também entram nessa área da educação e a gente continua se encontrando, fazendo pesquisas, tentando construir algumas atividades, tentando construir alguma coisa nova. Ei, para! O Arquivo Confidencial é pra falar de mim, não de você. Mas, ô Berinjela, eu preciso falar um pouco de mim para as pessoas entenderem como que você nasceu. Ah, tá bom então, chega logo aí que não tem muito tempo de vídeo. Posso continuar? Ô, brincadeira, bicho, é verdade. Tem que falar aqui do Berinjela. Conta aí então, como que surgiu o Berinjela? Bom, continuando, então eu estava lá esse tempo afastado e um dia uma prefeitura de uma cidade próxima de Porto Alegre, que é Cachoeirinha, encontra o nosso material e entra em contato para que a gente faça uma apresentação num evento deles. Eles queriam que a gente apresentasse o Dilema do Paciente, que era aquele espetáculo que a gente fazia lá atrás. Com isso, o Márcio me chama e faz a proposta para a gente retomar esse espetáculo, eu entrando agora, já que só tinha restado nós 3 no grupo, o espetáculo era com 3 atores, e era a oportunidade de a gente retomar os nossos trabalhos. Como eu disse, eu não gostava muito de palhaço, mas era uma oportunidade de voltar a atuar.
Hoje nós temos um número incrível do salto quádruplo carpado. Onde ela, a palhaça Boquinha, virá correndo em minha direção. Passando por todos os obstáculos, como frio, calor, TPM. O espetáculo ele buscava homenagear aqueles circos muito antigos. Então no início ele tinha alguns números freaks, assim, né? Como o da Mulher Barbada, o Homem Mais Forte do Mundo. E depois disso chegavam os palhaços e um deles descobria que estava ficando azul. E a partir disso ele ia procurar os médicos, que eram os outros palhaços que iam dando golpe e iam enrolando ele. Então no meio disso nós íamos criando uma dramaturgia, uma confusão, que levava a fazer uma reflexão sobre a questão da saúde. A partir desse momento, a gente retoma os trabalhos do Manjericão e começamos a apresentar bastante, tanto em Porto Alegre, como voltar a sair para fazer mostras, eventos, festivais. Era um momento muito propício para isso. Estava surgindo uma abertura muito grande para a arte e para a cultura no país. Então a gente começou a trocar com muitos outros grupos. A gente se inseriu na RBTR, que era a Rede Brasileira de Teatro de Rua, um movimento que reunia grupos do Brasil todo, onde ali a gente reencontrou amigos antigos, fizemos amigos novos. E aí a gente começa a dar um gás no Manjericão, apresentando muito com o dilema. E nessas apresentações, eu comecei a ouvir muito assim, nossa, o Berinjela é muito legal o seu palhaço. Pô, o seu palhaço é massa, você tem uma pesquisa legal de palhaço. E eu pensava, que pesquisa? Nunca pesquisei nada, eu tô fazendo. Pra mim era muito estranho aquilo, mas eu tava fazendo e tava começando a gostar. Tanto que no início ele não tinha nem nome. Depois, com o tempo, surgiu o Berinjela numa brincadeira no ensaio, onde a outra atriz ela faz uma piada no dia do ensaio, por causa da roupa que eu tava usando. E aí depois, em cena, no espetáculo, ela me chama de Berinjela. E aí eu assumo aquilo como meu nome, tá batizado, e ali nasceu o Palhaço Berinjela. No meio dessas viagens e desses contatos, a gente é convidado para participar do Banzerando. E ali eu acho que ali eu tenho uma virada de chave nessa coisa de ser palhaço. Ah, isso eu lembro. Claro que eu lembro. O Banzerando foi um projeto muito legal. Eu tenho certeza que eu acho que no Banzerando foi que eu comecei a me descobrir mesmo enquanto palhaço. E Brincadeira, meu! Agora aqui, ó, exatamente no horário que tá aqui no meu relógio, nós estamos aqui com esta fera. E ele vai falar para nós um pouco o que foi esse tal de Banzerando. Ah, foi assim, o Banzerando foi um projeto que foi realizado pelo grupo O Imaginário, lá de Porto Velho, Rondônia. E ele era um projeto que assim, nós ficávamos num barcão grandão, assim, morando durante um mês e descendo o Rio Madeira, assim, ó, até chegar em Manaus. E aí nós íamos fazendo várias apresentações em comunidades ribeirinhas, de beira de rio. Então foi uma experiência muito doida, verdade? Fala mais um pouquinho aí, conta você. Realmente, é até difícil de explicar assim, o que foi a experiência de viver o Banzerando. Porque nós saímos do Rio Grande do Sul, né, para conhecer o norte do país, assim, e não foi só conhecer, foi vivenciar ele intensamente. Descer o rio um mês, morando num barco, dormindo em rede, uma culinária diferenciada, uma temperatura diferenciada, um linguajar, uma forma de interagir, o tempo do rio era outro, assim. E você parar em cada comunidadezinha daquelas que a gente parava e montava e apresentava, a troca com aquelas pessoas que nunca tinham visto, na maioria das vezes, teatro, ou circo, ou palhaço, era incrível, assim. Então isso fez cada vez mais eu entender a importância que tinha o meu trabalho. O quanto o que eu fazia chegava nas pessoas e realmente alterava a rotina delas. E também uma coisa que para mim, enquanto palhaço, foi no barco, é a troca. Porque além do Manjericão, tinha também a Companhia Delarte, de Manaus, com o Nivaldo Mota, que fazia um palhaço e uma personagem. Tinha o Tancredo Silva, do Acre, que ele fazia o Velho Justino, que contava causos em cordel. E tinha o Léo Carnevale, que era palhaço de rua mesmo, palhaço daqueles de trabalhar bem diretamente com o público, com um estilo muito similar ao que hoje o Berinjela usa. E que a gente conversava muito, trocava muita ideia. Eu ouvia muito, cara, você é um palhaço, teu palhaço é muito bom, você tem tudo aí, ó, você instintivamente você cria muito, você improvisa bastante, você tem um tempo muito rápido, a sua essência é muito legal. E eu ouvi muitos
muitos também conselhos, segue por esse lado, tenta entender isso. O Samir ainda não se apercebeu disso, ele talvez não tenha consciência disso, mas é um exímio comediante, um camarada riquíssimo nas diversas formas de interpretar a personagem com a qual ele vem trabalhando nesse espetáculo. Se apropriaram dos dizeres amazônicos e com uma propriedade assim que parecia que os caras já conheciam há muito tempo o candiru, que é um peixe da região amazônica, o tucumã, né? E adaptaram no espetáculo e mesmo assim não perdeu a característica do espetáculo. Dentro desse processo foi bastante interessante a troca, o contato com o Samir, onde a gente pôde trocar bastante alguns papos, falar sobre a questão da linguagem do palhaço, questão de figurino, questão do tempo cômico, né? A relação do nariz, usar nariz, não usar nariz. Terminando o Banzeirando, a gente ainda ficou em Manaus mais 2 semanas e meia e depois fomos para o Acre e ficamos 1 mês. Onde nesse período também a gente vivenciou muitas trocas, demos oficinas, fizemos outras apresentações. Então, depois assim desse tempo, com tudo que eu ouvi, com tudo que eu vivenciei, fez eu entender que daqui para frente ia ser o que eu queria fazer, que o palhaço era um caminho. Eu acho que todos os festivais que eu fui com o Manjericão e depois essa grande vivência, residência no norte do país, foi o que deu o embasamento final, assim, para me entender que a partir daquele momento não tinha mais volta. O palhaço tinha tomado conta de mim e aquilo ali ia ser o meu trabalho, assim, ia ser daquilo ali que eu ia tirar a minha vivência, o meu sustento. Mas será que essa fera aqui tem alguma história interessante dessas viagens, desses lugares que vocês foram, frequentaram? Tem sim, teve uma muito doida, que a gente estava em Arco Verde, Pernambuco, e eu estava apresentando para um monte de crianças assim, de uma escola. Foram várias escolas que foram apresentar, era tipo um clube, e aí uma associação, não sei, um lugar assim. E aí lá tinha uma cena que eu ficava muito doido, assim, que eu corria sempre, gritava, e sempre fazia uma loucura. Eu subia em algum lugar, numa árvore, num poste, já subia em muros, subia em telhado de casa, subia em vários lugares. Só que lá não tinha lugar nenhum para subir. E eu fiquei pensando, o que eu ia fazer? E atrás de onde a gente estava apresentando, tinha uma piscina. Aí eu pensei, vou pular dentro da piscina. Aí me preparei, fiquei assim, me aprontei, a cena estava acontecendo, o meu colega de cena entrou lá, estava lá fazendo, eu comecei a desabotoar a roupa, usava uma malha por baixo, assim. Aí de repente, quando chegou na hora que ele me chamou, comecei a gritar, tirar a roupa assim, pulei na piscina. Só que a piscina não dava pé. E eu não sei nadar. E eu afundei. E eu subia, botava a mão na borda e a borda escorregava. Eu afundava. E subia, botava, afundava. Na terceira vez só que eu consegui subir. O pessoal tava tudo desesperado, gritando assim. Aí eu fui andando, todo encharcado. Fazia assim para as crianças voltar, as professoras arrumando as crianças. E eu disse, tô bem. A ficha 1 sou eu. É eu. E aí eu entrei em cena e continuei o espetáculo. Os meus colegas, o Márcio e a Ana, estavam com o olho desse tamanho assim, não estavam acreditando no que estava acontecendo. Depois disso eu fiquei conhecido no festival como palhaço suicida. Mas aí foi só uma brincadeirinha, né? Brincadeira, bicho! Esse palhaço tem história. Vamos ver então aí, ó. Acho que ele tem mais coisa para falar para nós. Bom, mas também toda essa experiência que a gente vivenciou nesse tempo trouxe algumas consequências. Porque depois desses 70 dias viajando, a gente sentou para tentar entender como que o grupo ia seguir daqui para frente, qual é o nosso próximo trabalho, e a gente percebeu que estávamos em momentos muito diferentes. Que cada um estava com objetivos diferentes, queria experimentar coisas diferentes, até porque tinha vivenciado muita coisa. E a partir disso o grupo meio que se separa. A gente ainda tinha viagens e coisas para cumprir, que a gente tinha que fazer, mas já com novos planos e objetivos. Lógico, eu poderia continuar no Manjericão, ali com o Márcio, que continuou, né? Mas as ideias estavam muito diferentes, assim. O que ele queria fazer era diferente do lugar onde eu estava. E aí, num desses compromissos que a gente tinha ainda para cumprir, que a gente acabou cumprindo durante um tempo ainda, foi apresentar em Sorocaba, na Feira de Teatro de Rua do Grupo Nativos Terra Rasgada, que era um grupo que eu já tinha conhecido no festival em São Paulo, ali no Rojas,
e que a gente ficou muito amigo, muito próximo. E depois eles foram para Porto Alegre, uns 2 meses, 3 depois, ficaram na minha casa, eles apresentaram lá em Porto Alegre, e a gente criou um laço e uma amizade muito grande. E a gente depois se falou poucas vezes nesse meio tempo, mas voltamos a nos encontrar aqui em Sorocaba no evento deles. E aí eu estava conversando com o Flávio na época, dizendo que, tipo, realmente explicando como que estava a situação, né, e que eu não sabia muito que rumo eu ia seguir. E aí o Flávio me faz o convite, pergunta se daqui a pouco eu não estava afim de vir para Sorocaba, trabalhar com nativos um tempo, que tipo, como eu não tinha nada a perder naquele momento, que eu viesse, ficasse um tempo aqui, se eu gostasse eu continuava, senão eu podia voltar. Isso é meio doido assim, porque eu não conhecia tão bem as pessoas. E eu tinha uma vida lá em Porto Alegre, né? Mas ao mesmo tempo eu precisava dar uma mudada, assim. Eu via que um grupo, um coletivo, com várias pessoas, com uma estrutura, com um trabalho que eu gostava, que eu admirava. Então eu resolvi vir, larguei tudo que eu tinha em Porto Alegre, me desapeguei, botei a mochila nas costas e vim para cá. Mas chegando aqui, eu tive que entender como funcionava o grupo, ir aos poucos ganhando espaço, e isso fez com que o palhaço, que era aquela minha ideia de ser o meu próximo trabalho, ficasse um pouco para trás. Apesar de que quando eu cheguei, a ideia era trabalhar o palhaço aqui. Tinha pessoas no grupo que trabalhavam, outras que tinham vontade, mas existia uma rotina de trabalho no grupo, existiam trabalhos que já vinham em atividade, então eu tive que também ir me adequando. E com isso eu fui aos poucos entendendo como funcionava a rotina, fui entrando, substituindo um espetáculo quando surgiu uma oportunidade, outro, fui ajudando na criação de novos trabalhos. Então no Nativos eu já participei de vários projetos, de vários espetáculos, da criação, desde atuando, produzindo, dirigindo trabalhos. Ei, tá começando a falar só de você de novo, né? Fala de quando eu retornei, lembra? Quando a gente começou a fazer o alto do circo, a alegria, o alto do circo. Foi muito bom sair da gaveta e voltar a atuar. Foi lindo. Ali eu já tava tentando entender de uma outra forma quem era esse Berinjela, né? Que sou eu agora. Sou eu, porque não que era outra, porque sou eu, mas era numa outra perspectiva, sabe? Entendeu, né? De uma outra visão. Mas tá bom. Vou deixar você falar. Cara estressado, já ia falar do alto. Bom, nós do Nativos ganhamos um projeto para montar algumas contações de história para a prefeitura. E entre elas, eles pediram que uma dessas contações fosse trocada por um espetáculo de Natal. Então a gente aproveita essa oportunidade para montar um projeto que o Batata tinha, que era um dos integrantes do grupo, de fazer um espetáculo de final de ano, que era um alto circense, contando a história clássica do Alto de Natal pelo viés do circo. E também foi a chance de eu tirar o Berinjela da mala. E aí ele volta à cena, protagonizando um outro espetáculo dentro de uma dramaturgia. Ali eu trago ele de volta para a cena. E no início eu tive um pouco de dificuldade, porque eu fiquei muito tempo parado. E até então, o Berinjela só tinha nascido no Dilema do Paciente, naquele espetáculo. Ele não tinha uma vida fora dali. Nesse meio tempo, morava na sede do grupo, que era o lugar onde eu morava, o Paulo Galindo, que é o palhaço Fusquinha. Ele é um malabarista, trabalhava com a rua e também tinha saído de um grupo há pouco tempo e estava começando a querer montar um trabalho solo. Como a gente morava no mesmo espaço, eu acabei dando um auxílio para ele durante esse processo. Quando estava pronto, ele me convida para ir para a praça com ele. Ele fala, faz um número 2 e vamos comigo. Eu tenho o espetáculo pronto, você insere os teus números nele. Só que eu não sabia o que era número de palhaço. Até hoje, o Berinjela só tinha atuado dentro de uma dramaturgia fechada. Então eu fiquei pensando, como assim? Aí eu resolvi dar uma investigada, comecei a pesquisar. Eu comecei a assistir uns vídeos de outras apresentações, de outros palhaços, e percebi que tinha coisas que eu podia fazer. Muito da questão da interação com o público, dessa troca, desse jogo de cena do palhaço mesmo. Porque eu não tinha habilidade, eu não era nem malabarista, nem andava de monociclo. Não, eu tinha a questão da troca mesmo, do jogo. Então eu elaboro alguns números e vou para a praça com ele umas 2, 3 vezes. E cada vez eu vou anotando mais e mais ideias. Quando eu percebo, eu já tenho umas 9, 10, digo, opa, eu posso montar um espetáculo solo também. Aí começa a comprar umas mágicas, comprar alguns elementos, construir outros, assim, criar uma pequena estrutura para montar esse trabalho.
E um dia surge a possibilidade de fazer uma apresentação no shopping, que eles entraram em contato com o Nativos e nós não tínhamos outro trabalho disponível no momento. E eu resolvi fazer essa apresentação. E aí lá nesse espaço é que eu faço a minha estreia. E que foi muito legal, assim. Ali sentir aquela coisa de estar apresentando sozinho, de estar solo em cena, naquela troca, foi uma experiência muito boa. Aí chegou o fim do ano e eu fui pro sul. Eu sempre viajo pro sul. E aí ali aconteceu talvez o meu dia mais triste, assim, né? Mas que foi muito importante. Que foi quando eu estava em Florianópolis, Santa Catarina. Brincadeira, meu. A gente percebe que palhaço não é só alegria, né? Palhaço às vezes também tem momentos que passa por alguns perrengues, por alguns problemas. E você... Como que foi essa história aí, então? O que aconteceu lá em Florianópolis? Nesse momento eu tava me achando já. Eu achei que eu era já o berinjelão, palhaço experiente. Peguei minhas coisas, tava lá em Florianópolis. Vou pro centro, lotado de pessoas no verão, lotado. Peguei, cheguei e arrumei minhas coisas. Comecei a organizar tudo. Comecei a chamar as pessoas, vamos chegando. Ninguém parava para me ouvir. E eu chamava, tentava formar a roda e nada. Eu sei que eu fiquei uns 45 minutos tentando, desisti, arrumei minhas coisas, guardei dentro da mala, fui tirando minha maquiagem, voltando para casa triste, cabisbaixo. E aí no caminho eu pensei, acho que eu preciso estudar. Acho que agora eu já sei que eu sou um palhaço, mas eu preciso entender melhor o que é ser palhaço. E aí que veio a Slipa na minha vida. Escola Livre de Palhaços. Ela fica lá no Rio de Janeiro, organizada pelo pessoal do Oficina. E aí eu resolvi estudar, lá na Slipa. Esse é fera, meu! Fez do suco uma limonada. Digo, fez do limão uma açucarada, Ele fez do limão uma caipirinha! É isso aí! Muito importante, a importância de estudar e de entender quem se é. Isso é muito importante aí. E como que foi esse estudo aí? Pois é, então eu me inscrevi na Slip e fui selecionado. E aí eu ia para o Rio de Janeiro todos os meses, ficava lá durante uma semana. E cada semana você tinha aula com um mestre de palhaçaria diferente e com diversos outros professores. Então você tinha aula de magia, você tinha aula de acrobacias, aula de história do circo, aula de cordel, aula de musicalidade. Além dos mestres que traziam toda a sua experiência, né? E que era muito diversa. Às vezes o que o mestre te ensinava num mês, no outro o que vinha desconstruía tudo aquilo. Então, aos poucos eu fui entendendo que eu não ia aprender com um ou com o outro que era ser palhaço. Eu ia entender de cada um deles o que eu poderia aproveitar para construir o meu berinjela. Então, eu saio da Slipa um outro palhaço, um novo figurino, uma nova maquiagem, uma nova forma de entender o que eu estava fazendo, porque eu já era palhaço na minha essência, já sabia o que eu estava fazendo, mas me faltava a técnica, me faltava um olhar mais apurado, algumas experimentações. Então, a partir de tudo isso que eu passei, eu saio e viro um novo berinjela, esse berinjela que vocês conhecem agora, que vocês estão vendo aí. Eu saindo da Slip, eu retomo aquele espetáculo que eu tinha lá atrás, que ainda estava assim, que era... E eu resolvo aí dar um gás nele, eu arrumo ele melhor, eu crio uma identidade visual, eu melhoro os números, eu dou uma... com tudo que eu aprendi, adquiri naquele tempo, eu entendo o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona. E aí nasce o Grande Pequeno Circo do Berinjela, o meu espetáculo solo. Que foi o espetáculo com o qual daí eu comecei a me dedicar a esse trabalho solo, a essa pesquisa de palhaçaria solo. E diferente do trabalho que eu tinha com nativos, eu começo a pesquisar o palhaço, e aí como uma pesquisa pessoal mesmo. E aí com esse espetáculo eu vou e viajo bastante também, eu vou para os festivais, eu começo a ir para eventos, eu começo a apresentar na cidade de Sorocaba, começo a trocar com outros palhaços, a viver mais esse meio da palhaçaria, a partir também da minha turma, dos meus colegas e dos contatos que eu vou fazendo pelos lugares que eu passo com o espetáculo.
Cadê, minha abelhinha? Me dá o mel na boquinha? Em meio a isso, eu acabo trazendo para dentro do Nativos também essa vontade de trabalhar com o palhaço, de se integrar mais com essa linguagem. Então todos os integrantes começam a trabalhar o palhaço, a gente faz um treinamento interno, a gente monta algumas esquetes, começamos a fazer apresentações pela cidade. E aí então hoje o grupo que trabalhava só com teatro de rua também agrega dentro do seu repertório esse trabalho de palhaçaria. Louco, bicho, esse espetáculo é um espetáculo maravilhoso que já rodou em muitos lugares. Quem assistiu gostou, quem não assistiu gostou da mesma forma. Então, fala pra nós um pouco como que é esse espetáculo aí. Que história é essa aí desse grande pequeno circo? Ah, eu adoro esse espetáculo. É o grande pequeno circo do Berinjela. Eu já, com ele, e eu já devo ter mais ou menos umas 80 apresentações, assim. Já apresentei muito aqui no São Paulo, na região de Sorocaba, na própria Sorocaba, em praças, no centro, em parques. Já fui pra Fortaleza, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Cuiabá, muitos lugares com ele. E conheci tanta gente interessante. Acho que a coisa mais incrível de se trabalhar com arte e cultura é você poder trocar com as pessoas e conhecer gente nova a cada trabalho que a gente faz. Ai, eu me emociono. Brincadeira, meu! Exatamente agora, nesse horário que eu tô vendo aqui no meu relógio, nós estamos aqui com esta fera que vai falar pra nós um pouco do que foi a cloundemia. Esse negócio aqui é confuso, hein? Ô, Petelho, explica aí pra nós o que foi isso. Um dia, uma artista aqui de Sorocaba, a Bruna Valesca, que tinha uma pesquisa, um trabalho de palhaço, principalmente na área de formação, me procura. Ela queria montar uma escola de palhaços. E aí então a gente vai conversando, percebendo que temos grandes afinidades de ideias e ali nasce uma parceria. A gente tenta um projeto pela Lei de Incentivo Municipal daqui, do primeiro ano, para tentar montar isso, mas não ganhamos. E aí ela começa a fazer um trabalho de treinamento com as outras pessoas, cria o nome A Cloundemia e já começa a fazer esse trabalho lá em paralelo. E a gente continua nessa conversa. No ano seguinte, a gente tenta novamente esse edital e aí a gente é contemplado. E com isso daí nasce a Cloundemia, que era um curso de formação a longo prazo, mas com os professores locais, professores aqui da cidade de Sorocaba. Profissionais que tivessem uma vivência, que tivessem um conhecimento dentro da área da palhaçaria e do circo e que pudessem estar vindo somar nessa formação. Nós tivemos 30 alunos. O curso foi muito legal, teve apresentações, teve resultados e após o curso a gente percebeu que era legal dar continuidade. Como não conseguimos nenhum outro projeto para fazer um segundo ano da escola, a gente abriu um dia de treinamento livre e chamou todos os alunos que tinham se formado para participar. Se criou um núcleo ali de pessoas que estavam muito afim de dar continuidade nesse trabalho mesmo. E aí a gente encerra o treinamento e a gente cria um grupo mesmo, Núcleo Cloundemia de Palhaçaria, que é um grupo que pesquisa e que desenvolve trabalhos, espetáculos com relação ao palhaço. Com isso a gente tem já o espetáculo Clown Fé, que eu faço a direção, e que é muito interessante esse trabalho, porque a gente trabalha com uma galera nova, uma galera que está mais começando, que vem com ideias mais frescas, num momento onde a gente está cada vez mais discutindo a renovação, discutindo novas formas de fazer. Então a gente consegue estar cada vez mais abrangendo o assunto da palhaçada para que a gente possa estar se atualizando e cada vez mais criando novas possibilidades. Brincadeira, bicho, mas todo mundo sabe que nós passamos por uma pandemia e nessa pandemia ficou muito difícil para os artistas trabalhar, principalmente para aqueles que trabalham na rua. Então, fala para nós aí, Brinjela, como que foi que você se virou durante a pandemia? No início foi meio solitário mesmo, né? Ficar assim, parado em casa, sem fazer nada. Mas aí foi uma grande boom que eu descobri o vídeo, o cinema. Eu sempre gostei de trabalhar com vídeo, essas coisas assim, e de repente eu me vi na telinha. E tive que criar, né? Improvisar. Aí eu fiz live, eu fiz vídeos curtos pro Reels, pro TikTok, fiz vídeos pro YouTube. Comecei a exercitar o palhaço dentro da telinha pequenininha ali dos virtual. E sabe o que foi mais interessante? Depois dessa experiência de estar ali vivendo esse mundo virtual, me veio umas ideias. Eu já comecei a pensar no meu próximo espetáculo a partir do meu vídeo que eu tinha feito. Mas isso aí eu acho que ele vai falar depois, né? Vou falar agora. Esses vídeos foram muito importantes mesmo. Tanto para não ficar parado, até como uma questão financeira mesmo.
Eu produzi vídeos para o Sesc, eu produzi vídeos que acabaram sendo mandados para festivais e que foram aprovados. Então esses trabalhos que no início foram muito mais uma válvula de escape, acabaram gerando renda e também me gerando ideias. Então hoje, como o Berinjela mesmo disse, eu já estou num projeto, começando a pesquisar um espetáculo novo, que foi inspirado num dos vídeos que eu fiz durante a pandemia. Se você não assistiu nenhum dos vídeos, procure lá no YouTube, que provavelmente esse vídeo que você está assistindo está no YouTube, então é só olhar lá nos outros vídeos desse canal, ou vai no meu Instagram lá, Berinjela Traquinas, também tem vários videozinhos curtos, reels, coisas que eu fiz para me divertir nessa pandemia. E além disso, também agora esse ano eu estreio o espetáculo Histórias de Circo com a Bruna, pela Claudemia, em parceria com ela. A gente ganhou na LIC de 2019. O espetáculo infanto-juvenil de circo também com o Berinjela. E no início do ano eu viajei para Cuiabá no projeto da Funarte, que ganhei ano passado, de circulação pela região centro-oeste, na cidade de Cuiabá, onde eu apresentei lá, dei oficina, depois eu fui para Tangará da Serra, que também é no Mato Grosso, apresentei em escolas, na praça, no centro cultural, dei oficina para formadores, que já quero agradecer por estar participando, agradecer o Berinjão, agradecer o Berinjela, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da trajetória desse palhaço que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que faz parte da minha vida. Que ele é um pouquinho de mim e eu sei que eu sou um pouquinho dele. Então, muito obrigado, né? E agora eu queria agradecer a presença desta fera aqui, um grande artista tanto no pessoal quanto no profissional, o artista que veio aqui hoje falar um pouco sobre a sua história, a sua trajetória. Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui e quero que você deixe o seu recado final aí para o pessoal que está assistindo de casa. Ô seu Beijão, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor. Para mim é uma honra tremenda, de muito grande, não de tremer de frio, né? Só de outras coisas. E eu queria dizer que sempre foi um sonho meu, assim, um sonho. Não sonho de deitar e sonhar, assim, mas sonho de que eu queria que acontecesse, de poder estar aqui participando desse quadro tão famoso e poder ver tanta coisa sobre mim, assim, me emocionar. Eu nem sabia que eu tinha feito tanta coisa. É bom um pouco a gente relembrar um pouco da nossa história, né? Espero que também as pessoas que estejam em casa assistindo tenham gostado e entendido um pouco do que foi aí. Tem muito mais coisa nesse meio do caminho, mas também se fosse falar tudo, detalhe por detalhe, nós ia ficar aqui num vídeo de umas 10 horas. Então a gente tenta dar uma resumida. Espero que vocês tenham gostado. Eu não posso deixar de agradecer a Lei Aldir Blanc, né, que possibilitou que a gente fizesse esse vídeo contando um pouquinho da minha história, falando um pouco de quem é esse palhaço Berinjela, que é só mais um palhaço que gosta da alegria e da felicidade e que quer ver você feliz também. Espero que assistindo aqui você tenha entendido um pouco o que é ser um palhaço. E quando você estiver nas ruas, nas praças, ou até mesmo nos picadeiros dos circos, dos teatros, e você vê um palhaço, vá lá, prestigie, se divirta com ele. Seja feliz, abra a sua vida e deixe a alegria de um palhaço entrar nela. Muito obrigado, pessoal, de todos vocês, do senhor Berinjão e do público que me assistiu. E do Samir também, que contou um pouco aí da minha história e que é o responsável por eu estar aqui hoje. Valeu, pessoal. Tchau! É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de todos que assistiram a esse vídeo. Muito obrigado a todos que colaboraram e ficamos aí até uma próxima vez. Tchau, galera. Tchau, até a próxima.